bem-vindos a mais uma aula no Tá na Sala com a Prof. Rose. Eu me chamo Rose Beatriz e hoje nós vamos então dar sequência à nossa aulinha com o Dr. Joseph Murphy. E hoje nós vamos falar um pouco mais ainda sobre a dupla fenda e como a gente pode então ativar essa nossa vibração, essa onda, lembrando que a gente já aprendeu que não existe o concreto. O concreto, na verdade, ele existe, mas ele é uma frequência de onda. Então, quando ela passa quando um átomo passa por uma fenda só, ele não se modifica, mas quando foi feito o experimento da dupla fenda e esse átomo passou, ele se divide, ele pode ter outras possibilidades. Então, ele se torna ora onda e ora partícula. E os nossos pensamentos? Como funciona a nossa questão dos nossos pensamentos? Ora, nosso pensamento e nossos sentimentos não podemos ver, não podemos tocar. Então, ele não é concreto? Essa é a grande questão. Fique aí, compartilhe esta aula enquanto eu apago o nosso quadro. Hoje é dia 12/10/2020 e nós vamos então falar um pouquinho sobre essa questão do pensamento e do sentimento e qual a relação que ele tem vibracional e se isso realmente é algo concreto. Mas como? Como que é concreto se eu não posso pegar e não posso nem ver? Lembrando que os nossos 5 sentidos, eles não julgam, né? A gente já falou sobre isso nas outras aulas e a gente sabe que eles não têm julgamento. Então a gente não pode se basear nos nossos 5 sentidos, certo? A gente tem que se basear nas nossas vibrações, nos nossos estados de consciência ou nos estados emocionais que a gente está transmitindo para o nosso poder do nosso subconsciente. Fica aí, eu vou apagar o quadro, compartilhe, porque a nossa pergunta de hoje é: como posso potencializar ou ativar a vibração dos meus pensamentos e sentimentos? Por Dr. Joseph Murphy. Então, eu vou apagar o nosso quadro aqui. Bem-vindos, então, a todos. Vou fazer aqui uma carinha, então, para os meninos. Vou fazer um chapeuzinho aqui para os meninos. E vou fazer uma florzinha, então, aqui. Chapeuzinho. E uma florzinha para as meninas. Então tá aqui, tá na sala de hoje, bem-vindos. Eu vou apagar então nosso quadro, porque você sabe que eu gosto de rabiscar, né? Para ficar mais fácil também para vocês entenderem, porque a parte também visual, né? Já está comprovado pela neurociência que o nosso cérebro, ele gosta de visualizar e ter também a parte da visão, ela é importante, né? Para a gente poder, então, fixar o conteúdo, certo? Então, vamos à nossa pergunta. Como... Vou colocar de branco, que parece melhor para vocês lá. Deixa eu ver se eu acho aqui um branco. Como potencializar... Vou ver se eu não erro hoje, porque às vezes eu erro aqui. Ou ativar, né? Se não está ativo ainda. A vibração. Ou a frequência vibracional dos pensamentos e sentimentos. Então, essa é a nossa pergunta de hoje, ok? Vamos fazer uma recapitulação. Então, vamos lembrar que a nossa mente consciente, ela não é diferente da nossa mente inconsciente. Ela só tem funções diferentes, certo? A nossa mente consciente trabalha dentro da racionalidade, do concreto,
E a nossa mente inconsciente também trabalha dentro do concreto, só que é dentro da parte mais irracional, ou seja, da parte mais quântica, propriamente dito, que a gente fala. Então, isso que a gente está falando aqui tem fundamento o quê? Tem fundamento atômico. Então, essas duas mentes, elas estão correlacionadas a um átomo, né? Que vai exponenciar ou vai ficar dentro da linearidade, ou ela vai ficar dentro da Matrix. Ela exponencia até em algum momento, mas aí o que acontece? Eu fico na dúvida, eu faço o efeito Zenão, eu congelo, ou eu fico muito ansiosa e fico observando, porque se sabe, então, com o efeito da dupla fenda, que podemos, inclusive, mudar o passado, né? Se a gente definir, então, que esse átomo vai passar por uma fenda onda e por outra partícula, e depois que ele passou, eu voltar atrás e resolver mudar isso, ele vai voltar lá no passado e vai voltar mudado como o observador determinou. Ora, então se eu consigo fazer isso, eu consigo alterar todas as coisas que estão acontecendo comigo, desde o meu corpo mental, físico ou espiritual. Então eu consigo propagar isso em um efeito quântico ou um efeito exponencial para conseguir mudar então o quê? E potencializar a vibração desses meus pensamentos e sentimentos. Porque ele é, sim, ele é uma onda. Então, tanto o meu pensamento, ele tá dentro da mente consciente, quanto os meus sentimentos. Então, tanto os meus pensamentos quanto os meus pensamentos e sentimentos, eles estão, então, o quê? Eles estão atrelados um ao outro. Não tem como separar essas duas mentes aqui, ó. Elas podem ter funções diferentes, mas elas têm que estar fundidas para poder fazer o quê? Para poder, então, colapsar aqui, ó, o efeito onda que tanto falam, né? Ah, o que é esse colapsar onda? É justamente fazer essa fusão entre as duas mentes, como a gente está aprendendo aqui, né? E fazendo essa fusão entre as duas mentes, eu vou fazer o quê? Eu vou determinar como eu quero que esses átomos se comportem. Então, eu vou determinar o que eu estou emanando para o universo, sugerindo para o universo. Tá? Porque tanto a partícula quanto a onda, elas vão passar pela dupla fenda. Então, conforme eu vou impulsionando isso, eu vou desejando isso, eu vou gravando isso, eu vou imprimindo isso dentro da minha mente inconsciente, ela vai colapsando mais rápido. Agora, se eu fico, uma hora eu quero, uma hora eu decido e outra hora eu não decido, o que vai acontecer? Quando tá quase, não, mas eu não quero essa cor. Não, mas pensando melhor, eu tô na dúvida ainda. Né? Quando você vai lá no mercado comprar uma coisa, você diz, eu quero 7 cacetinhos, a guria vai lá e pega 7 pãozinhos, ou um pão francês, né? Aqui no sul a gente fala cacetinho. Então, me dá 7 pão francês aí. A menina tá colocando o pacote, ela diz, não, me dá só 5, a menina tira. Não, quem sabe me dá 8. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco, essa menina vai ou surtar contigo, vai dizer, pelo amor de Deus, você tá atrapalhando meu trabalho aqui, eu não sei, te define, né? Ou você quer 5, 6, 7, 8, que tamanho você quer, você me diz o sabor, porque eu vou te devolver identicamente como você está me solicitando. Agora, então isso é o que é chamado do próton do nêutron, ou o positivo e o negativo. Essas duas forças,
ou os prótons e os nêutrons, que vão formar o elétron, né? Os elétrons, essas duas cargas, elas vão estar oscilando dependendo de como esse meu sentimento, esse meu pensamento está atuando. Em que linha frequencional eu estou atuando. Né? Se eu estou atuando com vibração positiva, se eu estou fazendo 5 vezes lá os exercícios, se eu estou mentalizando, se de noite antes de dormir eu dou o comando para minha mente subconsciente e digo para ela o que ela tem que ficar fazendo durante a noite, né? Que ela tem que pensar coisas boas, que ela tem que trazer abundância, prosperidade, etc., saúde, e fazer a cura, né? E ir limpando esse processo de crenças limitantes que eu venho trazendo de geração em geração, e que eu venho aprimorando com uma Matrix que está aí, que é toda essa parafernália que está por aí. Então, quando eu começo a tomar as rédeas do jogo e atrair o que eu quero, né? Ou manipular esse átomo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer um átomo aqui, né? Mas manipular esse átomo com entendendo que esse meu pensamento, esse sentimento, ou tudo que tá aqui é onda e não mais partícula, eu consigo então colapsar, né? Em Hertz, esse campo, que é todo esse campo aqui, eletromagnético, elétrico, mental, magnético, dos sentimentos, né? Então, quando eu começo, eu tenho poder, eu tenho força, eu sou saudável, existe, né? Tudo tá vindo em minha direção de forma bacana e positiva. Eu começo a eliminar, ou eu começo a emitir essa positividade, essa onda positiva, e eu começo a atrair ela vai voltar, bater e voltar. Se eu sou um emissor, eu vou ser ora receptor desta onda, né? Então a pessoa fica potencializando cada onda que volta, tem uma onda gigante por trás dela. Então, eu começo com uma onda pequenininha e eu vou colapsando e eu vou transformando isso numa grande onda que vai atingir todo o processo que eu estou emanando. Tá? E ela volta como? Ela volta em forma de vibração também, né? Tudo que pensamos, que focamos, colapsamos. A onda se torna as possibilidades. Então, esta onda, ela vai se tornar as infinitas possibilidades que o universo vai ter para poder trazer aquilo que eu estou selecionando no meu menu, né? Escolher para colapsar, mas primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Não adianta ficar lá na padaria pedindo 5, 6, 8. A menina vai ficar naquela lá e não vai te entregar nunca o teu pedido, né? Então, escolher para colapsar o que se quer. Atração eletromagnética. Então, primeiro eu tenho que fazer a limpeza disso. Como é que eu faço a limpeza disso? Vigiando os meus pensamentos, meus sentimentos e trocando de negativo para positivo, né? Então, mudar a visão de mundo, mudar os paradigmas, se propor a reconhecer as minhas falhas, os meus erros, para poder mudar. Então, quando eu reconheço que eu sou uma co-criadora, um co-criador, e que eu também co-crio as coisas negativas, não só as positivas, mas também as negativas, eu consigo, então, reconhecer isso e limpar isso. Agora, a partir do momento que eu começo a colocar para debaixo do tapete, para debaixo do tapete, para debaixo do tapete, e dizer não, 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 e deixar o meu ego, né, tomar as decisões, eu vou estar ferrada. Porque daí eu começo um colapsozinho, eu digo, não, quem sabe nós vamos parar por aqui mesmo, e para. Então eu começo de novo a colapsar, começa a entrar um dinheiro, começa a funcionar, e eu digo, não, não, não. Eu vou voltar de novo aqui, eu vou destruir, descriar tudo. Porque eu não reconheço os meus erros. E aí eu vou destruindo eles, eu vou colapsando cada vez mais coisas mais
né? Que eu não quero, de certa forma, conscientemente, mas inconscientemente eu tô querendo, porque eu tô dando esse comando, tá? Então, essa limpeza é muito importante. Então, eu controlo os meus pensamentos e sentimentos, todos atraem para si o que querem. Mudar a visão de mundo é mudar a física quântica, é mudar tudo. Então, quando eu mudo a minha visão de mundo, eu mudo a minha mente consciente, eu automaticamente estou mudando a minha mente consciente. E já que ela é o nosso micro-universo, ela é a nossa centelha divina, então é para ela que eu tenho que me dedicar o meu tempo. Então, o elétron, quando é disparado em uma fenda, ok, mas quando ele está nas duas, que nem eu falei para vocês, há interferência. Então, só em pensar em mudar um átomo, ele já muda. Só em pensar em mudar. Estou pensando em mudar essa casa, trocar o meu carro. Ele já vai começar a colapsar. Imagina se você se concentrar nisso, se dedicar realmente a isso que você quer, né? Então, isso é a mecânica quântica, né? Certo? O elétron sabe o que o observador irá agir. Então, o elétron já sabe, antes de você agir, ele já sabe que você vai agir. Antes de você trocar de ideia, a própria atendente da padaria já estava sentindo que você chegou na dúvida. Por que às vezes a pessoa não consegue, joga numa Mega Sena e não consegue, né? Porque ela já chega dizendo, eu perdi, eu não vou ganhar. Eu estava assistindo esse de um reality show aí na Netflix, de canto, né? E a concorrente chegou na final, ela e outra. Só que daí ela era uma das melhores. Ela até era melhor que a outra concorrente. Quando o dono do programa perguntou para ela, e aí, qual é a sensação de chegar na final? Ela disse assim, ela respondeu o seguinte, não tinha dado final ainda, né? Elas iam para o final da música, ela e a outra moça. Ela disse assim, eu falei pro meu marido que eu ia chegar na final, mas ia ficar em segundo. Pronto! Ali ela já deu a sentença dela. E realmente, sabe o que aconteceu no final do reality show? Ela cantou, a outra moça cantou. No fim, a outra moça conseguiu uma vantagem, né? E escolheu a música final. Ela disse que não escolheria aquela música, porque pro timbre de voz dela não seria a música ideal, ela escolheria a outra. Mas como a outra cantora viu que ela poderia ganhar dela, escolheu a música que melhor favorecesse ela. Sabe o que aconteceu? Exatamente o que ela colapsou. Ela chegou na final e perdeu a final. Ela ficou em segundo lugar. Então ela já chegou e já sentenciou, ela já disse, eu vou ficar em segundo lugar. Então ela já colapsou. Aqui está a mecânica quântica, né? Então, para encerrar, só em pensar em mudar o comportamento você muda, tá?